reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. O véu que separava, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. É tão bom podermos estar aqui juntos nesta manhã de domingo, a louvar e agradecer o nome do nosso Deus. É muito bom conseguirmos estar de uma forma tão boa, confortável, sabendo que podemos cantar ao nosso Deus, louvá-lo, e isso traz-nos alegria ao nosso coração. Então vamos voltar a cantar esta música, juntos, em adoração ao nosso Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui Só para te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Bom dia. Tá rindo, né? Não és tu que tá aqui. Bom dia. Só para te adorar. Nós só viemos aqui para adorar ao Senhor. Você pode parar para pensar nisso? Na grandeza que é adorarmos ao nosso Deus. Sabermos que Deus, Ele está a olhar para as nossas vidas e sabe quem nós somos, e nós podemos e necessitamos adorá-lo. Ó Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque nós saímos das nossas casas e viemos até aqui com o único propósito de adorar e de bendizer o nome de Jesus, ó Pai. Obrigado porque até aqui o Senhor já tem abençoado o teu povo e abençoado também aqueles que precisam da tua voz e da tua bênção. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, mas nós não viemos sozinhos. Então olha para quem está do seu lado, do outro, e cumprimenta essa pessoa e diz assim: olha, Deus abençoe a tua vida. Se não souberes o nome da pessoa, pergunta o nome e diz assim: olha, Deus abençoe poderosamente, que a tua vida seja abençoada nesta manhã.
Deus abençoe. Amém, amém. É tão bom estarmos aqui, é tão bom celebrarmos o nome de Jesus. Amém? Amém? Quem está conosco hoje aqui pela primeira, segunda ou até a terceira vez, levanta a sua mão assim. Então recebe mais um abraço ali, mais um cumprimento ali atrás. Vocês são bem-vindos também. Deus abençoe, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje é dia de festa, é dia de celebração, mas ontem também foi dia de celebração. Olha, eu vou trocar aqui. Tá? Som. Agora sim. Agora tá melhor. Muito bem. Ontem foi dia de celebração, amém? Celebração de batismos, celebração de vidas que entregaram a sua vida ao Senhor e que são pregações do Evangelho ambulantes, andam e as suas vidas refletem Jesus, assim como cada um de nós. Precisamos refletir Jesus Cristo nesta sociedade, neste país, com os nossos amigos. E eu queria convidar nesse momento para que viessem aqui à frente os nossos irmãos que ontem foram ali batizados. Vem cá. Podem vir aqui à frente todos que foram batizados ontem e também as pessoas que foram convidadas por eles para estarem juntos. Eu quero convidar aqui, olha, a Ana e o Silas para que possam passar a mão da Marta. Essa lembrança, Ana, passa para Marta, por favor. Esse tempo que a gente chama de um certificado de batismo, na verdade é uma lembrança desse momento. Irmã Marlene, Lívia, venham aqui entregar para a Sofia. Eu não sei porque vocês são tudo num canto só. Vem para cá, fica metade lá, metade cá. Tá bom assim, pronto. Passei já não. É isso aí. Tem 2 da Sofia, ó. É uma para cada um. Nossa, deixa aqui. Da Virgínia. E nós temos aqui o Silas e a Bia. Cadê? Para passarem aqui para a Virgínia, Hugo e a Patrícia entregarem aqui para a Vera, por favor. Chega um pouquinho mais lá para o canto, vocês vêm para cá também, para cá, vamos dividindo para cá, para cá. Cadê o Hugo para entregar e a Priscila para entregar aqui para o Guilherme, para Ana Carolina. Ninguém sabe quem é Ana Carolina. É a Carol do Guilherme. A Laura, a Alice aqui, por favor. O Rafael aqui. Vem cá, vocês representam. Vem também, vovó. Vem, vovó. Vem, vovó. Olha, eu vou... Cadê a Manu? Mas cadê a... tá aqui. Olha, sem querer, imprimi os 2 Sofia, mas ainda hoje faz chegar a Manu. Então finge que está escrito Manu, tá bom? Ainda bem que são amigas. Né? Não, pensam.
Vocês que são altos, vocês que são altos, aqui, gente, olha só que coisa linda, Jesus Cristo deixou-nos duas ordenanças. A celebração do batismo, que exatamente é esse testemunho público da nossa fé. E a alegria desses nossos irmãos, de poderem dizer, eu sou de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida. A celebração do batismo, então, foi esse momento ontem, onde a primeira ordenança que Jesus nos deixou foi cumprida. A outra ordenança, daqui a pouco nós vamos também celebrar, que é a celebração da ceia do Senhor. E esses irmãos vão estar também a relembrar, porque a ceia do Senhor é isso, é relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. A cruz está vazia, Ele ressuscitou, pagou o preço pela nossa vida, morreu no nosso lugar, mas Ele vivo está. A graça de Deus foi manifestada. Amém? Então nesse momento nós vamos orar mais uma vez e agradecer a Deus por essa turma linda, por essa malta incrível. Que Deus abençoe. Ó Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome. Pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados. E pedimos também a bênção do Senhor para que esta igreja, esta comunidade, esta família espiritual possa continuar a anunciar que Jesus é o Senhor. Que não haja desvio da Tua palavra. Que não nos desviemos da Tua palavra nem para a direita e nem para a esquerda. Assim como Moisés falou a Josué, nós possamos, ó Deus, permanecer na Tua palavra todos os dias. E possamos falar do Evangelho com amor e graça, com misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a amar a nossa família, a amar os nossos vizinhos, a amar os nossos colegas de trabalho, a amar, ó Deus, as pessoas que nos cercam, porque são o nosso campo missionário, Pai. Obrigado. E que esses 9 novos missionários sejam também agora enviados pelo Senhor. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. A salva de palmas. Louvado seja o Senhor. Podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe. Amém. Também algo que é muito importante, que nós temos como igreja participado, como fruto também da Missão Reversa. No ano passado, nós iniciamos uma parceria com a Faculdade Batista Pioneira. Podem sentar só um minuto, não vou demorar, mas conecta aqui, não perde a conexão, por favor. Como fruto da Missão Reversa do ano passado, nós iniciamos uma parceria com a Faculdade Batista Pioneira e somos hoje o polo da Faculdade Batista Pioneira em Portugal. E hoje nós temos 7 seminaristas, né, que estão a se preparar para o ministério, pastoral, ministério missionário, e que hoje vão fazer os exames aqui. Então alguns deles já estão aqui, eu acho que não chegaram todos, mas quem é que vai fazer hoje o exame? Olha, tem aqui o Lipe, Emanuel, aqui também temos mais 2 irmãos, faltam 3 que estão a chegar de Setúbal, daqui a pouco estão por aí. E hoje à tarde, então, eles vão estar aqui a fazer os exames, estão aqui tranquilos, né? Tranquilos. Orem pela vida desses irmãos. E mais uma vez, Deus tem nos levantado nesta nação, não apenas para termos uma rotina de culto semanal, mas para que nós sejamos as maiores bênçãos de Deus a caminhar nessa terra, como Desmond Tutu diz. E a prepararmos obreiros para que esta nação, Portugal, seja uma luz para a Europa. Então que esses irmãos sejam abençoados. Nós temos outros irmãos, eu sei que o Léo está a fazer a pós-graduação também, pela Faculdade Batista Pioneira, que é nosso Léo, né? Aqui. E se mais alguém deseja fazer uma pós-graduação, ou uma graduação, ou um curso livre, hoje falávamos com a Vera também sobre isso,
Fala depois, olha, procura, nós temos... peguei coisa, esqueci aqui, olha. Nós temos esses informativos que estão ali na porta, a entrada, no hall de entrada. E você pode se informar melhor aqui. Como é bom nós nos prepararmos. Há pouco tempo nós tivemos o Perspectivas. E quem fez aqui o Perspectivas sabe que é bênção. É uma formação em missões, de visão de missões. E por nós fazermos missões, e sermos missão, e sermos fruto de missão, é que nós também precisamos olhar para as nações. Meus irmãos, hoje nós temos mais de 130 conflitos armados sérios no planeta. É mais do que o dobro do que tínhamos há 15 anos atrás. Nós temos hoje catástrofes naturais a acontecer, e uma delas, que nós queremos agora levantar um clamor. Eu quero convidar o Nelson que vem aqui. Nelson é nosso líder de missões e, por acaso, é venezuelano. E eu sei que não apenas ele, mas todos os nossos irmãos que são venezuelanos, que hoje estão aqui, e outros que não podem estar aqui hoje porque estão a trabalhar e tudo mais, nós temos sofrido com os nossos irmãos. E o Nelson vai passar algumas informações. Vamos orar juntos nesse momento. Bom dia, irmãos. Para mim, um bocado difícil hoje. Tínhamos mucha información para Momento Misionario hoy, como aquello del viaje misionario para Carregal de Sal. Queríamos presentar algunas fotografías, queríamos hablar del próximo domingo misionario. Tenemos un almuerzo misionario, mas hallamos que precisamos orar por Venezuela. Estamos siempre a pasar información por el grupo de WhatsApp de Familia Local. Nuestro misionero Pastor Richard en Turmero, una zona afectada, siempre está a mandar mensajes de cómo está la situación lá. Están bien. Unos hermanos de la iglesia ficaron atrapados dentro de un edificio, mas están con vida, solo están a la espera de poder sacar del edificio. Les están ayudando porque una iglesia parcera tiene un consultorio médico y están a brindar atención médica gratuita y medicamentos para la población afectada. La iglesia está a preparar comida para los rescatistas porque llega mucha comida para las personas que quedaron sin casa, más para los rescatistas también precisan comida. Entonces, si están en el grupo de la iglesia local, van a ver que siempre estamos a pasar fotos de lo que la iglesia en Turmero, junto con el pastor Richard, está a ayudar en esa situación. Nuestra iglesia local tiene un compromiso con el pastor Richard y ahora con la iglesia. Nosotros pasamos una información. Quien quisiere ayudar, eso enviar dinero, una oferta por el MBWay, colocando que es para ayuda para Venezuela. Es lo poco que podemos hacer. Yo quiero llamar a todos mis hermanos venezolanos, puedan pasar para acá. Ana, Santi, Virginia, Alejandro. Hay una cosa que estaba... Antes do Nelson continuar, eu queria que pelo menos um irmão estivesse ao lado de cada um deles aqui, num sinal de acolhimento, de abraço. E ontem estava a falar com um dos irmãos de Venezuela e disse, olha, acho que foi o esposo, né, da prima que faleceu. E pronto, o Nelson depois vai dar mais informações, mas continua. Yo estaba a falar ahora en Café Misionario con un hermano y él falaba, no sabemos por qué Dios permite aquellas cosas tan difíciles, tantos muertos, crianzas, joven, mucha cantidad de personas muertas y esto choca nuestro corazón. ¿Cómo es que Dios permite aquellas cosas? Y va a haber muchas personas que no es creyente,
que não acredita ainda em Deus a falar a nós, como que su Dios permite aquella cosa? ¿Cómo que su Dios, si existe, por qué permite tanta muerte? Y yo fui a refletir, sí, Dios existe, mas aquella zona en Venezuela es una zona sísmica. Cada 60, 50 años acontece aquello. Entonces, ¿por qué es que el ser humano en su egoísmo permitió las construcciones de aquellos edificios que no eran sísmicos? En aquella zona donde 20 años atrás ocurrió una inundación y ahora eso es Soarella. Entonces, ¿de quién es la culpa? Es el mismo egoísmo del ser humano, que permite cosas donde no debe. El pecado del ser humano es que hace que acontezcan estas cosas. Entonces, cuando alguien venga a hablar, su Dios no existe, ¿cómo que? El pecado del ser humano es que hace que acontezcan aquellas cosas. Yo de verdad no puedo orar por mi nación, estoy de verdad constregido. Ontem falaba con el pastor Joao, que estoy a hablar con el pastor Richard, y siempre quedo así mucho entristecido. Más quiero pedir a Denis, a Diné y a Raquel, que ya moraron a Venezuela y sienten amor por Venezuela, que por favor oren por nuestro país. Quien quisiera estar de pies, puede estar de pies. Quien quisiera ficar en Joelos, puede estar en Joelos. Mas quiero que nos acompañen en esta oración. Eu vou me ajoelhar para essa oração e não é que a oração de joelhos valha mais do que uma oração assentado, mas para mim é um símbolo de reconhecimento que só Deus pode fazer, eu não posso fazer nada, de fragilidade. Então eu vou me ajoelhar para essa oração. Quem puder e quiser pode se ajoelhar, ou pode ficar em pé ou assentado conforme a sua saúde permitir. Mas quem puder, ajoelha-te na presença de Deus e vamos clamar pelo povo da Venezuela. Vamos orar, meus irmãos. Deus querido, nós estamos aqui, ó Pai, como igreja, ó Pai, agora, clamando ao Senhor, ó Pai, por esse povo tão abençoado, Pai, que é a Venezuela, Pai. Pai, quantos amigos temos ali, ó Deus, quantos irmãos em Cristo temos naquele lugar, Deus, e com tanta tristeza, Pai, recebemos essa notícia, Deus, tão avassaladora para nós, ó Pai, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem controle de todas as coisas, ó Pai. Eu quero clamar ao Senhor, ó Pai, agora como igreja aqui, Deus, que o Senhor cuide, ó Pai, dos nossos irmãos ali, Deus. Tantas pessoas, ó Pai, estão sofrendo, Pai. Tantas pessoas perderam suas casas, Deus. Tantas pessoas, ó Deus, perderam um ente querido, Deus. Ó Deus, com Teu amor infinito, ó Pai, quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cubra aquele povo, ó Pai, com a Tua graça, ó Deus, com a Tua proteção, Deus. Ó Deus, colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos, ó Pai. A vida de cada irmão ali, ó Pai, em Cristo, ó Pai, que está ali, ó Pai, ajudando, ó Pai. Cada socorrista, ó Pai, de cada país que foi para ali, ó Deus. Ó Deus, tome nas Tuas mãos, ó Deus, aquele povo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua graça ali, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que aquele povo, ó Deus, que também, ó Deus, sabemos que tem muitos problemas ali, Deus, problemas espirituais, ó Pai, que o Senhor também possa abrir os olhos, ó Pai, daquele povo, Pai, e que eles possam voltar os seus olhos para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que
eles consigam, ó Deus, enxergar, ó Deus, que sem o Senhor, ó Deus, eles não podem, Pai. Sem o Senhor, eles não vão conseguir, Pai. Abra os olhos daquele povo, Pai. Ó Deus, que eles voltem, ó Pai, para o Senhor, Deus. Aquela terra tão abençoada, Deus. Aqueles irmãos ali tão abençoados, ó Deus. Nós colocamos cada um nas Tuas mãos, Deus. E pedimos a Ti, Deus, que o Senhor haja naquele lugar com misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. E nós aqui como igreja também, ó Pai, queremos colocar, ó Pai, os nossos corações abertos, ó Deus, para aquele povo. Ó Deus, que possamos, ó Deus, lembrar, ó Deus, de colocar, ó Pai, cada um dos nossos irmãos ali, ó Pai, cada um daquela população ali na Tua presença, ó Deus. Pai, nos abençoe, ó Deus, que possamos ajudar, ó Deus, com as orações, com as nossas contribuições também, que eles tanto precisam naquele momento, Pai. Eu quero colocar também, ó Pai, os nossos irmãos aqui, ó Pai, da local, os nossos irmãos venezuelanos. Deus, sabemos, ó Pai, que eles, o quão triste, ó Pai, estão com essa situação ali, Pai. Mas que o Senhor traga conforto, ó Pai, a esses corações, ó Deus. Que o Senhor traga, ó Pai, o Teu amor, ó Deus, possa inundar, ó Pai, os corações deles, ó Deus. E que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor está no controle, Pai. Que eles possam entender, ó Pai, que nós como igreja, ó Pai, também estamos tristes com eles, ó Deus, porque são irmãos nossos ali, ó Pai. A tristeza de um irmão é uma tristeza nossa também, ó Deus. A alegria de um irmão é a nossa alegria também, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles se sintam, ó Pai, abraçados e cuidados por nós aqui, ó Pai, como igreja, ó Pai, como Teu povo aqui nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, a oração que nós fazemos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, Jesus. A Bíblia diz exatamente isso. Alegrai-vos com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. E esse é o momento que nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez e vamos ter a oportunidade, o privilégio de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E como foi dito, semana passada, se eu não me engano, não foi que nós enviamos a nossa oferta de missionária para a Venezuela, o pastor Richard e a Maísa, que são os nossos missionários lá na Venezuela. E enviamos 500 e poucos euros, fruto do café missionário. Mas hoje eu queria desafiar os irmãos, quero desafiar a que nós possamos levantar uma oferta de amor para enviarmos amanhã ou ainda hoje para ajudar a comprar comida e remédios, medicações que eles precisam lá, medicamentos que eles precisam lá. Então, quem puder, o valor que for, o Senhor conhece o nosso coração. Apenas precisa identificar que é oferta para a Venezuela, para que a tesouraria identifique, separe esse valor e possamos enviar esse valor ainda hoje. Se for ofertar em dinheiro, precisa pôr no envelope e identificar esse valor, para que possamos também designar esse valor. Ou melhor ainda, toda a oferta que entrar hoje em dinheiro será para a Venezuela. Pronto. Mais fácil. Então, vamos fazer isso como prova de amor. Aquilo que o Senhor tem nos dado não é nosso, é para nós administrarmos para o Senhor. Ele é o dono de tudo. Então que façamos isso hoje com amor
e como prova da misericórdia de Deus na nossa vida também. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. E enquanto louvamos, vamos dedicar com alegria e também com contrição no nosso coração. Louvemos. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, e ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança. Ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti, meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor. Nada há como estar em tua presença, porque ninguém se compara a ti. Foram estas palavras que nós acabamos de cantar. E estamos a falar de dizer palavras, cantar, proferi-las, mas muitas vezes nós perdemos-nos na melodia porque é bonita, perdemos-nos na musicalidade das coisas. Mas aquilo que nós cantamos, aquilo que nós dizemos, é importante que nós sintamos. É importante que nós busquemos a Deus diariamente. Ele é a nossa única fonte de fé. Ele é a nossa única fonte de alimento. Ele é a nossa única fonte de bebida. A água viva, aquela que jamais voltaremos a necessitar. Busquemo-lo famintos
Não é fácil o nosso dia-a-dia, não é fácil aquilo que nós vivemos. Ainda agora estamos a viver esta situação com a Venezuela. Não é fácil, mas nós sabemos que nele tudo podemos, que nele tudo conseguimos, tudo podemos naquele que nos fortalece. O nosso Deus, Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Esperemos nele, confiemos nele, sigamos com Ele. Faminto a ti vou, pois tu me dás satisfação. Estou só, mas sei que em ti encontro amor real. Então espero por ti, e então espero por ti, de joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Destroçado eu vou a correr para os teus braços. Não é fácil, mas sei que restauras o meu ser. E então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. De joelhos a teus pés, Senhor. De joelhos a teus pés, te dou tudo que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que em Ti estamos alicerçados, oh Pai. Sabemos que contigo estamos completos, oh Pai. Obrigado, Senhor, porque dia após dia Tu renovas a nossa fé, Tu renovas a nossa esperança e renovas a nossa certeza, Senhor, de que Tu és o nosso Senhor, o Salvador, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Oh Pai, obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito por nós. Agradecemos, Senhor, pelas coisas boas que traz às nossas vidas, que nos alegram, que nos trazem, que nos preenchem, que nos enchem de alegria e que podemos rejubilar uns com os outros, oh Pai. Mas também Te agradecemos as coisas menos boas, com as quais aprendemos, com as quais fortalecemos-nos, com as quais podemos, Senhor, olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado porque independentemente da circunstância, Tu nunca nos abandonaste, Tu nunca nos desamparaste, Tu estiveste sempre connosco de mão dada, oh Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, pelo este tempo que vamos ter agora a seguir, Senhor. Que possa ser um tempo de alimento, Pai. Ser com o João que vai trazer a palavra, Pai. Abençoa, guarda, Senhor. E que nós possamos ter corações abertos para receber a Tua palavra, Pai. Para receber o Teu ensinamento.
porque o Senhor de nada vale se estivermos aqui só por ver andar os outros. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos no resto deste dia. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui à frente as crianças, todas, dos 0 aos 10. Como eu costumo dizer sempre, que se têm 0, por favor, não as mandem sozinhas. Também temos, semana após semana, professores que estudam a palavra para poderem ensinar estas criancinhas, estes corações bons que têm crescido na palavra. E tem sido tão bom. Por isso, podes orar para nós? Senhor Deus, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de estar aqui levando a palavra para essas crianças. Que nessa manhã elas venham entender que o Senhor é o nosso único Senhor e Salvador, a necessidade que nós temos de ter o Senhor. E obrigada, porque o Senhor é quem nos sustenta. Nós abençoamos essas crianças e que venha ser um tempo precioso para elas, em nome de Jesus. Amém. Já foi. Que a alegria das crianças seja também, não é, a nossa alegria. Amém? Vamos abrir as Bíblias, por gentileza, em Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo de número 13. Êxodo 18, a partir do versículo 13. Diz assim então a palavra de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo à espera de pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem dizer e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo o Israel e colocou-os como líderes do povo, os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém,
eles mesmos resolviam. Então Moisés e o seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Organismo e organização. Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra que foi lida neste momento, palavra que por si só tem todo o poder e a autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque nós somos limitados e incapazes e frágeis, mas o Senhor vem até nós e tem misericórdia de nós. E nesse momento, Pai, nós sentimos o abraço do Senhor e queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra e também pô-la em prática, Pai, no dia a dia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Este sermão nasceu no meu coração há alguns anos atrás, quando eu pensava sobre o que é ser igreja ou como ser igreja no nosso tempo, como ser igreja hoje. Não apenas reproduzir um modelo que já se tem ou comprar, entre aspas, um pacote, né, uma cena que já existe e agora então vamos ser assim, vamos ser assado, vamos fazer daquele jeito ou daquele outro porque assim é que é. E precisamos então voltar os nossos olhos para onde? Onde é a fonte de tudo? Palavra de Deus, para a Bíblia. E é interessante porque os questionamentos do tipo, quem nós somos como igreja? De onde nós viemos? O que nós estamos aqui a fazer e para onde nós vamos? Se essas perguntas não estão tão claras na nossa cabeça, alguma coisa não bate certo. Eu preciso saber de onde eu vim, qual é a minha origem, como eu conhecia Cristo, ou se ainda não conhecia Cristo, como entregar a minha vida a Cristo. Mas vamos num contexto onde eu já entreguei a vida a Cristo. De onde eu vim? Qual é a minha história? Porque é muito fácil, muitas vezes, nós julgarmos uma pessoa pelo que a pessoa é hoje. Mas nós não conhecemos a sua história, não sabemos o que está por trás daquilo, o que fez aquela pessoa chegar até ali ou ser daquele jeito. Então, quem nós somos é muito importante saber. Por onde nós passamos, que tipo de fé nós vivenciamos, que tipo de comunidade nós estivemos inseridos. Foi alguma coisa boa? Foi alguma coisa má? Só teve coisa boa? Só teve coisa má? Como é que foi isso? A outra questão é, onde é que nós estamos hoje? Hoje nós estamos a participar de um projeto que é de Deus para a evangelização de Portugal, onde cada um de nós aqui somos missionários de Deus nessa terra. Tantos missionários são aqueles que já nasceram aqui e que são portugueses nascidos em Portugal, aqueles que são portugueses de coração porque vieram de outras nações e aqui fizeram a sua casa. Mas nós precisamos saber que estamos aqui e que temos uma missão a cumprir. E a partir daqui, a abençoar todas as nações. Como Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Poderíamos talvez transliterar, ou transliterar não seria bem a palavra, mas fazer uma adaptação aqui, a dizer assim, ser-me-eis testemunhas tanto na Maia, quanto em todo o distrito do Porto, quanto em todo Portugal, e toda a Europa, e até os confins da terra. Nós estamos aqui numa missão. Agora, para onde estamos indo? Ou seja, há um direcionamento. Para onde nós vamos? O que nós fazemos enquanto igreja? Esse organismo, o corpo de Cristo, precisa ser um organismo. No momento em que, e alguns historiadores vão dizer, que no momento em que Constantino pôs o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, ali começou uma derrocada do que era a igreja cristã. Porque parece que a igreja institucionalizou-se. Ela institucionalizou-se, ela começou a ser agora uma ferramenta do Estado. E quantas vidas foram ceifadas em nome de Cristo? Quantas pessoas mataram em nome de Jesus, em nome de Deus? Quantas pessoas odeiam o Evangelho de Jesus Cristo por causa da nossa história cristã do passado? Então, quando nós precisamos saber quem nós somos, de onde viemos, não só enquanto a nossa história pessoal, mas a nossa história enquanto igreja cristã.
De onde nós viemos? Quem nós somos? Aonde nós estamos agora e para onde vamos? Qual é o nosso propósito? Esse organismo precisa ser, obviamente, saudável. Precisamos pensar grande, é verdade. Sonhos pequenos, realizações pequenas. Sonhos grandes, grandes realizações faremos. Agora a questão é, não podemos apenas pensar no grande e esquecer do pequeno. Não podemos apenas pensar naquilo que é majestoso e colossal, é alguma coisa maravilhosa. Vamos ter uma igreja de 5.000 membros no Porto que vai fazer, amém, louvado seja Deus se isso acontecer. Mas qual o propósito disso? Se não for a cuidar do pequeno, se não for estar sensível à voz do pequeno. Quantas vezes Jesus, ele saía do meio da multidão para estar junto com pessoas no tete a tete, no olho no olho. Aí precisamos entender que há pessoas que vão dizer assim, não, a nossa igreja está muito boa, nada precisa melhorar. Não concordo. A nossa igreja está muito má, tudo vai mal. Também não concordo. Pelo menos eu. A igreja está cheia, olha que maravilha, está bom assim. Não está não. Ah, mas pastor, assim, a nossa igreja vai ser uma igreja grande ou vai ser uma igreja que vai ser multiplicar? Bom, a minha visão bíblica hoje me diz que talvez a multiplicação de igrejas saudáveis ao longo de Portugal seja mais saudável para o crescimento do que ter uma mega igreja. Agora, é importante ter uma igreja forte local para que ela possa ser o hub disso, possa ser o fomentador, o exportador, não é? de formação, de crescimento, de missionários, para que esse projeto cresça. Então percebe que é um equilíbrio. Nós temos nosso organismo, pelo menos no passado chamava-se, hoje não sei se os termos da medicina mudaram, né? Mas quando eu estudei havia um termo chamado homeostase. Já ouviram falar disso? A homeostase é o equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, quando nós estamos com muito frio, o que normalmente o nosso corpo faz? Ele treme. E ao tremer, os músculos esqueléticos estão prontos a vibrar, e ao vibrar ele produz calor. Então assim, a homeostase é quando a temperatura está a cair, ele vibra para produzir calor para chegar à temperatura. E quando nós estamos com a temperatura mais alta do que o normal, o que acontece com a gente? Transpiramos, e a transpiração faz com que a energia, pela evaporação da água, baixe a temperatura do corpo. Ou seja, esse é um exemplo. Isso é um exemplo simples de temperatura. O corpo tende a esse equilíbrio. Qual é o grande problema que nós enfrentamos muitas vezes? São os extremos. Nós falamos, agora é desse jeito, parece que descobrimos a pólvora. Parece que descobrimos a única maneira de ser igreja desde 2000 anos, agora que inventamos tudo. Não, gente, temos uma história. Temos uma história. Deus tem agido através da história na vida de muitas pessoas, em muitos países, de culturas diferentes. E essa é a beleza da igreja. Então assim, vamos nos lembrar que igreja é mais do que estrutura administrativa, a igreja é mais do que estrutura eclesiástica. É tão bom a gente ter essa liberdade de que vamos levantar uma oferta, vamos, fazemos de um jeito, mas hoje vamos fazer do outro jeito? Vamos. Não podemos ficar presos numa questão de que é assim, porque tem que ser assim, porque senão... Gente, essa liberdade de como família podermos gerir isso, ou seja, é bom e é importante, é isso que nós vamos falar hoje, que é esse equilíbrio entre organismo e organização. Porque se também não tivermos organização nenhuma, o organismo padece. Alguma coisa é mais organizada, gente, do que o nosso organismo, do que o nosso corpo? Para pensar. Ontem, e tudo tem consequências, ontem fomos jogar, depois ali à tarde, no convívio da igreja, vamos jogar vôlei. Se é que aquilo podia ser chamado de vôlei, né, Diego? Meus irmãos, chegou em casa, o que é que eu tive que fazer? Tomar um Dorflex. E fazer alongamentos, e pensar no Guilherme. Não sei porquê, cara, toda vez agora. E a gente fica assim, bom, eu tenho que equilibrar, porque o organismo tem que equilibrar. Eu faço alguma coisa e aquilo vai me dar uma consequência. O que nós temos comido, alimentado? Como é que nós temos alimentado o nosso corpo? O que nós temos ingerido? Eu tenho já falado e feito desafio nos pequenos grupos,
nos lanches, naquele momento do convívio, de termos alguns lanches, alguma coisa mais saudável. Precisa partir da nossa casa, precisa partir dos nossos hábitos. Isso estou falando de coisa simples. Mas quando nós falamos de igreja como organismo também, é preciso entender que a igreja é mais do que nos reunirmos no domingo de manhã, para termos uma liturgia, ou seja, vamos cantar, vamos orar, vamos entregar o dízimo, vamos agora ouvir a mensagem, cantar mais uma vez e vamos embora. Pronto, parece que a bateria da semana está recarregada e agora vamos para frente. Não é bem assim. Nós não viemos à celebração, ao culto, para recarregar as baterias para uma semana e vamos desgastando a bateria. Chega, parece até carro elétrico, né? Aí quando chega no sábado já está lá no vermelho. Aí chega domingo. Não é assim. Essa é uma visão que não é bíblica. A visão bíblica é: nós somos sal da terra, luz do mundo, missionários enviados todos os dias, por onde quer que passemos, a anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Amém? E uma vez por semana, pelo menos, ou duas, ou três, ou quantas você quiser, nós nos reunimos em grupos pequenos, em um grupo maior, para então celebrarmos a Jesus, então louvarmos juntos, ouvirmos a palavra juntos e termos um direcionamento para que o corpo possa caminhar unido. Essa é a ideia. A Bíblia nos fala dessa forma. Então, assim, hoje muitas pessoas vão encontrar igrejas que estão organizadas em departamentos, ministérios, conselhos e tal. Primeira coisa é, as estruturas não são mais importantes do que as pessoas, porque a igreja é a reunião das pessoas. Ontem a igreja estava reunida lá na beira da praia da Mama, ok? Mas poderia estar reunida também em outro sítio. Alguém fez um aniversário, vai lá, está reunido. Alguém tem um PG, está reunido ali a igreja. Alguém chamou alguém na sua casa para estar ali numa refeição, ali está a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, nós não podemos medir o sucesso porque fizemos um bom evento. Como dizia o pastor Levi Araújo lá de São Paulo, ele falava assim: evento é vento. Então, assim, um evento, ele pode ser um evento ponte, aí faz sentido, que é, eu faço um evento com um propósito. Agora, se o evento é um fim, é nele mesmo, é vento, ele se desfaz, não há nada mais. Então, quando nós olhamos a palavra, nós aprendemos sobre isso. Eu primeiro preciso olhar para o conteúdo, e depois para a forma. Nós nos preocupamos muito com a forma, com o exterior, mas não nos preocupamos tanto com o conteúdo, com o interior. E aí precisamos inverter isso. Há pessoas também que vão para outro extremo, que são críticos a toda a estrutura, são avessos. Tem estrutura, eu não quero. Se tem estrutura, não é de Deus. Aí peraí, vamos olhar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia fala exatamente sobre isso. Hoje eu escuto expressões que me causam alguma confusão, apesar de eu ter amigos que trabalham com esses termos, e eu procuro entender esses termos e compreender, mas nós fazemos igreja orgânica. Eu falei, então a nossa igreja não é orgânica? Porque igreja orgânica é o quê? Para mim uma redundância. Já ouviram falar de redundância? Redundância é voltar para trás, subir para cima, descer para baixo. E igreja orgânica é redundância, porque a igreja tem que ser orgânica. Ela tem que ser um organismo. Então, pronto, é uma expressão que me causa um pouco de confusão. Outra, nós só fazemos igrejas caseiras. Ok, igrejas caseiras, ok. Mas em Portugal nós conseguimos fazer uma reunião maior, fazemos casas, ou não temos igrejas caseiras aqui? Temos ou não temos? Temos igrejas, primeiro porque cada casa deve ser uma igreja. Cada casa, então quantas casas nós temos aqui hoje? Talvez 50 casas, mais ou menos. Temos 50 igrejas. E cada encontro de pequeno grupo numa casa, temos ali uma igreja caseira. Então temos igreja caseira ou somos ou não somos igreja caseira? Somos. Essas expressões às vezes me causam assim essa confusão nesse sentido. Igreja simples, igreja não sei o quê. Gente, cuidado com os extremos. Porque precisamos ser uma igreja que cuida de pessoas.
Precisamos ser uma igreja que cuida de pessoas, mas precisamos ser uma igreja que aponta a direção que Deus está a enviar para nós hoje. Por exemplo, uma igreja tem que ser apostólica? Sim, nós somos uma igreja apostólica. Por quê? Porque estamos baseados na doutrina dos apóstolos, é que a Bíblia nos ensina. Não que os apóstolos sejam super homens, não é isso. Mas é que é baseado na doutrina dos apóstolos, porque Jesus Cristo estabeleceu os apóstolos e a igreja é construída assim. Então a igreja precisa ser apostólica e lembrar que a palavra, aí quem vai fazer o exame hoje, dica de grego, né? A palavra apóstolo vem de apó, estelo, ou estelos, ou seja, ou estelon, depende da declinação ali, mas apó é da parte de, ou através de, enfim, apó. Estelo é enviar. Então é enviado da parte de. Por isso que Paulo diz assim: eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, enviado de Jesus Cristo. Eu sou Paulo, apóstolo, ou seja, missionário. O que é uma pessoa enviada? É um missionário. Então, no sentido amplo da palavra, lato da palavra, todos nós somos apóstolos, todos nós somos missionários, todos nós temos uma palavra apostólica a dizer. Então, quando você ouvir alguém que fala assim, o apóstolo fulano de tal, o apóstolo fulano de tal, eu falei, prazer, eu sou o apóstolo João, o apóstolo Diego, o apóstolo Márcio. Todos nós somos apóstolos nesse sentido amplo. Agora, no sentido estrito da palavra, apóstolos são os 12 e Paulo, o nascido fora de tempo. Então, veja bem, quando nós entendemos isso, começamos a perceber que a igreja precisa ser apostólica. A igreja precisa ser também o quê? Profética. A gente tem uma dificuldade às vezes de entender isso. O que é profeta? É uma pessoa levantar e fazer uma profetada ali, não é? Muitas vezes. É dizer assim, eis que te digo que não sei o que, não sei o que lá. Isso é de uma... Gente, eu acredito que Deus possa usar uma pessoa para dizer uma palavra profética para outra pessoa. Eu creio nisso. Mas isso muitas vezes é banalizado. E parece que toda vez, em todo tempo, em qualquer encontro que tivermos, eu preciso ter uma palavra profética nesse sentido de prever o futuro, de vidência. Cuidado com isso. Profética não significa isso. Profética significa, profeta é aquele que denunciava o pecado, que apontava quando o povo começava a se desviar para um lado, ele apontava para a direção certa. Então, enquanto igreja, nós precisamos ser uma igreja profética, que aponta a direção, que corrige a rota, que vamos adiante. Uma igreja que precisa ser pastoral. Pastoral é cuidado. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas que nos esquecemos das pessoas. Cuidado também, porque assim, a gente tem extremos e extremos. Eu não preciso então cuidar de nada, porque o que importa são as pessoas. Então eu vou partir aqui a bateria, não vou cuidar da caixa aqui, da coluna aqui do som. Não, eu preciso cuidar das coisas. Preciso cuidar das coisas, sim. Mas as coisas não são mais importantes do que as vidas. As vidas são mais importantes. Entre uma coisa e uma vida, é a vida. A vida é o bem maior que nós temos. Acabamos de ver tanta tragédia essa semana. Pessoas que perderam tudo. Qual é a maior preocupação? Eu perdi minha televisão grande que estava na sala. Ninguém está preocupado com a televisão grande na sala. O meu carro estava lá na garagem e foi amassado e não adianta mais. Ninguém está preocupado com o carro novo que estava na garagem. Nós só estamos preocupados com as vidas das pessoas. Percebe? A igreja precisa ser esse organismo. É preciso lembrar, meus irmãos, que as estruturas, elas são necessárias, mas elas precisam estar aptas a mudar, a adaptar de acordo com o seu tempo. Mudamos. Jesus uma vez falou sobre odres. Né? O que é um odre? Um odre. É odre ou odre? Odre. O que é um odre? Era uma garrafa feita de pele, de couro, ok? Onde ali punha vinho e guardava-se o vinho.
Com o tempo, aquela garrafa, a pessoa bebia o vinho, a garrafa ficava vazia, punha mais vinho. Com o tempo, aquele odre ficava ressecado e ele rachava. E o vinho novo, quem sou eu para falar daqui? Talvez chamar qualquer irmão português falaria melhor do que eu. O que acontece quando põe um vinho novo dentro de alguma coisa? Ele vai fermentar, ele vai crescer. E ao crescer, o que acontecia com o odre velho? Ele rachava, o vinho vazava. Jesus fala uma coisa que é: não se deve pôr vinho novo em odres velhos. O que isso tem a ver com o Evangelho? Por que Jesus disse isso? Porque as pessoas estavam tão preocupadas em manter a estrutura na época do judaísmo, hoje do cristianismo, nós, no nosso caso, estavam tão preocupadas em manter aquela estrutura que esqueceram do conteúdo. Do que adianta eu chegar na minha viagem, agora tem um odre aqui, está vazio, o vinho todo foi embora. Não serve para nada. Nós somos responsáveis em atualizar o odre. Nunca atualizamos a palavra, nunca atualizamos o conteúdo, porque a palavra de Deus é a mesma hoje e ontem e será amanhã. O organismo precisa estar saudável. A organização, ela só serve para servir ao organismo. Se isso inverte, nós temos um problema. Então, assim, agora podemos começar o sermão. Isso foi só a introdução. É verdade, mas agora pelo menos os pontos são pequenos. Primeira coisa é assim: no texto bíblico, a organização ela serve o organismo para não vivermos exaustos. Olha só o que o texto diz. Jetro vai chegar para... O Jetro era o sogro de Moisés. Passam-se alguns meses. Moisés estava tão ocupado na liderança do povo, e diz a Bíblia que ele ficava de manhã até o anoitecer atendendo o povo, e o povo voltava para casa ainda a falar mal de Moisés. E ele esqueceu da família, ao ponto de que a sua esposa e os seus filhos ficaram lá na casa do seu sogro, ele nem falava com eles, não tinha e-mail, não tinha mensagem. E o Jetro volta e fala assim: Moisés, está aqui a sua esposa e seus filhos. Meu sogro, obrigado, beijinho, beijinho, abraço, abraço, desculpa que eu tenho que trabalhar. Vai e fica de manhã até de noite. E Jetro olha para Moisés, Eu imagino Moisés todo orgulhoso a dizer assim: meu sogro, tá vendo só como é que eu trabalho muito. Bom é quando a gente tem um genro que é trabalhador, ainda bem que o Tiago trabalha. Hoje eles não puderam estar aqui, tem um aniversário fora, mas pronto. É bom ter um genro que trabalha. Eu imagino Moisés todo orgulhoso, meu sogro, eu trabalho muito, quer ver como é que eu trabalho? Vem comigo. E passa o dia todo lá a servir. Jetro, no final do dia, olha para ele: meu genro, que bom, o que tu fazes não é bom. Mas Jetro, eu estou a servir a Deus, eu estou a abençoar as pessoas, eu sou o líder dessa gente. O que tu fazes não é bom. E aí eu fico pensando assim, no dia em que Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Moisés, quando Jetro diz: vocês estão exaustos, tu estás exausto, como líder, o povo está exausto, ninguém aguenta mais isso. Então, quando entendemos que a organização serve o organismo, é para que nós não vivamos exaustos. Quando o pilar da igreja é o grande ajuntamento das pessoas, meus irmãos, vamos estar exaustos. Eu conheço muitos pastores e missionários. Sabe qual é a grande maioria dos problemas que eles enfrentam a partir dos seus 40 anos, muitas vezes? Problema cardíaco, problemas de depressão, problemas de... mais o quê? Burnout, problemas de pele. Gente, tudo ruim. Já viram aqueles videozinhos, Vê um senhorzinho bem velhinho assim: olá, meu filho, tudo bem? Então, qual é a sua profissão? Eu sou pastor. Quantos anos o senhor tem? 25. Mas por quê?
Porque nós criamos uma estrutura de igreja que depende de um líder, de um pastor, para que tudo aconteça. Gente, é impossível, impossível, porque nós não damos conta. Lembra das linhas de relacionamento? Cada pessoa tem linhas de relacionamento. Se são 2 pessoas, 2 linhas. Se são 3 pessoas, de quantas linhas de relacionamento? 6. Não são 3, são 6. L vezes L menos L. Lembra da fórmula aí, quem estava no dia da formação. Se são 10 pessoas que eu me relaciono, são quantas linhas de relacionamento? 90. Se são 100 pessoas, são 9.900 linhas de relacionamento. Quem é que consegue discipular 100 pessoas, gente? Com 9.900 linhas de relacionamento? Ninguém. Por isso que a gente fala tanto de discipulado, a gente fala fazer discípulo, mas a questão não é uma pessoa ter 100 discípulos. São 100 pessoas tendo um discípulo cada uma. Olha que diferença que é. A pergunta é, qual é o teu discípulo? Qual é o nome do teu discípulo? Quantas vezes tu te encontras com o teu discípulo durante a semana? É só isso que nós temos que fazer. Nós não temos que fazer muito mais do que isso. A questão é que nós não fazemos. A questão é que nós não fazemos. Eu tinha que fazer, mas não fiz. Mas eu saio para trabalhar todos os dias. Mas eu almoço todos os dias, eu janto todos os dias. Eu procuro lazer, pelo menos alguma vez. Mas nós não discipulamos como deveríamos discipular. Um discípulo só. Não é muita coisa, mas é investimento na vida de uma pessoa. Talvez o seu discípulo seja o seu filho em casa. Assume isso. Talvez o seu discípulo seja alguém que acabou de entregar a vida a Cristo, que não sabe manusear bem a palavra, ou tem dúvidas que são básicas, que você falar, não é possível que você tenha essa dúvida. Claro que tem, ele não conhece a palavra. Então, quando nós olhamos aqui, gente, o organismo, ele precisa ser flexível. O organismo é flexível, é móvel, é pessoal, é acolhedor. As estruturas, elas mudam, elas precisam mudar. Se algo não está a funcionar, nós temos que mudar. Não podemos perder o conteúdo, não podemos negociar ou relativizar a fé em Jesus. Eu não posso dizer que Jesus é um Salvador ou um caminho. Não. Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Desde que isso não seja tirado do centro. Talvez algumas outras coisas. Precisamos... Bancos é que são de igreja, cadeiras não são. Eu já ouvi isso. Pessoas preocupadas, sério? Que igreja de verdade tem banco, não tem cadeira. Já ouvi isso, gente. Eu já ouvi coisas assim que eu fico assim, meu Deus, acho que essa pessoa não entendeu ainda o que Jesus estava a falar. Versículo 18 vai dizer: você e o seu povo ficarão exaustos, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Pastores, ministros, missionários, seja lá quem for, não podem fazer o trabalho pelos discípulos de Jesus. Enquanto discípulo de Jesus, pastores, ministros, missionários, etc., essas titulações que a gente gosta muito, de fazer, também são responsáveis em fazer discípulos, mas todos nós somos. Ovelha é que gera ovelha. Qual é a ovelha que temos gerado? Quem nós temos ganho para Cristo? Preciso capacitar ovelhas para que façam a obra, é verdade, porque assim não haverá exaustão. Em segundo lugar, a organização serve o organismo, assim o fardo torna-se leve. Ele vai dizer: escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Mais à frente vai dizer: eles estarão à disposição, ou seja, eu preciso ter tempo na minha agenda para discipulado. Se eu não puser tempo na minha agenda, pelo menos 1 hora por semana, para intencionalmente eu estar com uma pessoa, para então falar de Cristo, ou para então ensinar alguma coisa, ou aprender alguma coisa, ter uma conversa direcionada, eu não vou ter tempo. Porque todos nós trabalhamos, todos nós temos família, todos nós temos compromissos.
Os compromissos, eles engolem a gente. A nossa agenda é louca, gente. Nós não temos tempo. Mas se pusermos tempo, se tivermos intencionalidade, o tempo vai estar lá. Precisamos reservar isso. Vejamos aqui características que os líderes tinham que ter. Capacitados, precisa ser capacitado. Tementes a Deus, confiáveis, honestos e disponíveis. Essas são as características que Jetro falou para Moisés, que Moisés buscou no povo. Não há disputa por status. Aqui a Bíblia não fala de status, não gosta. Não é a questão aqui de quem vai aparecer mais, é quem vai servir. E normalmente ninguém sabe o nome do servo. Eu não sei se vocês vão lembrar da história de Jeremias, o profeta, quando Jeremias denuncia o pecado e fala que o povo vai ser levado para o cativeiro, o rei vai mandar fazer o que com Jeremias? Joga-o na cisterna. E aí vai jogar Jeremias na cisterna. Cisterna, gente, era um buraco cavado na pedra para recolher água da chuva, para ter lá dentro água durante o verão, durante o momento mais de verão, durante o momento de menos água. Nessa época, diz a Bíblia que Jeremias, quando é jogado dentro dessa cisterna, ele atola na lama, ou seja, não havia água, só havia lama, ele atolado ali na lama, ia morrer ali, até que Ebed-Melech, ele vai até o rei, e está escrito lá, Ebed-Melech vai até o rei, e o rei diz, ok, pode tirar Jeremias, e Ebed-Melech joga a corda, traz Jeremias, salva Jeremias, ok. Ebed-Melech significa literalmente escravo do rei. Nós não sabemos o nome dele. Alguns conhecem como Ebed-Melech, né? Mas Ebed-Melech, ele diz que o nome dele nós não sabemos. Qual o nome da escrava de Naamã que disse para ela procurar para ser curada? Ninguém sabe. Pessoas que abençoaram vidas. Pessoas que através delas, nações foram salvas e nós não sabemos o nome deles. Pessoas que estão hoje lá na Venezuela a meter comida por um buraco, água por um buraco para salvar pessoas, nós não sabemos o nome delas. Mas Deus sabe. Nós não estamos, igreja não é lugar de status, igreja é lugar de servos, para que nós possamos servir com amor e alegria. Olhamos a palavra de Deus e vamos aprender, versículo 22, isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Gente, quando a gente se põe para servir, tem menos reclamação e mais ação. Moisés era ótimo em muitas coisas, talvez ninguém fosse como Moisés, mas sozinho não dava. Talvez a grande dificuldade de alguém que lidera é, ninguém vai fazer como eu. E não vai. Por vezes vai fazer melhor. E o que mata a gente é quando a pessoa faz aquilo que a gente faz melhor do que a gente faz. Aí a gente fica mal. Porque aí o nosso brio, nosso egoísmo, o que de mal há, aquilo desperta. Só que nós estamos aqui para abençoar vidas, para fomentar vidas. Sabe aquele orgulho de um pai, de uma mãe, que vê o seu filho se tornar melhor do que eles? Pelo menos num contexto saudável, né? Seria assim, quando um filho e uma filha conseguem alcançar conquistas e status maiores do que os pais ficam orgulhosos. Olha, está maior do que eu. Sabe esse sentimento de alguém ser maior do que você e você ficar feliz com isso? Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Quando o meu irmão cresce e fica maior do que eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tão bom quando alguém faz alguma coisa melhor do que eu faço e eu fico feliz por isso. Isso é bênção de Deus. A organização serve o organismo para o crescimento ser natural e saudável. Diz a Bíblia, versículo 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Sabe, essa é a questão. Como o ser humano gosta de números, parece que os números fazem a gente ser respeitados, não é? Quantos membros tem a igreja? Tem 5. Coitado.
Eu conheço uma missionária que durante 15 anos, missionário, 15 anos, num contexto cultural fora daqui, 15 anos ele pregou o evangelho numa determinada tribo e nunca houve uma conversão. E no finalzinho, quando ele foi expulso de lá, porque não poderia mais pregar o evangelho, um dos líderes religiosos daquela zona entrega a vida a Jesus. Passam-se alguns anos e ele encontra com esse rapaz e pergunta: então, como é que está lá? Olha, uma bênção, o evangelho hoje já alcança mais de 2.000 pessoas. Sabe quantas pessoas ele ganhou? Uma, em 15 anos. E Deus usou aquele para falar para a sua nação, para o seu povo, e rapidamente aquilo se espalhou. Quantas vezes nós estamos preocupados com números? Eu me lembro uma vez que eu assumi uma igreja como pastor, e a igreja, bom, pastor, nós estamos com as finanças assim, assado e tal, não sei o quê, mas agora o pastor chegou, eu falei, é bênção. Segundo mês, fizemos uma reunião, pastor, olha, as entradas da igreja não aumentaram, como é que é? Como é que é? Como assim? Ué, não, o pastor chegou, agora os dízimos têm que subir. Eu falei, ok, percebi que aquela pessoa não tinha entendido o que era ser igreja. Nós vamos cuidar de vidas. O crescimento que há, por exemplo, dízimos e ofertas, que é compromisso, vai aumentar, porque pessoas comprometidas com a obra vão ser fiéis ao Senhor. Não porque agora vamos pagar o dízimo, vamos ter uma cota, Gente, não é por aí. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem sustenta a sua obra é o Senhor. E nós somos instrumentos de Deus para isso, ok. Mas não é assim uma cena de que eu vou te pagar para você pagar ou fazer e dar resultado. Nós não estamos aqui numa empresa. A organização de uma igreja, ela às vezes parece como uma organização empresarial, mas ela não é. Ela está voltada para salvar vidas, para anunciar a mensagem do evangelho. É isso. O dia que a igreja sair disso e nós tivermos muito dinheiro em caixa, tudo funcionar, e não tiver uma pessoa sendo batizada, não tiver uma pessoa entregando a vida a Cristo, alguma coisa bate mal. Alguma coisa não está bem. O crescimento é necessário. E muita gente diz que é melhor ser pequeno do que perder a qualidade. Também não concordo, já ouvi isso aqui em muitas igrejas em Portugal. Preferimos ser pequenos porque mantemos a qualidade, o evangelho e tal. Top, não é isso que Jesus mandou. Não é isso que Jesus falou, façam discípulos. Então não é, está tão bom aqui, né, nós conhecemos toda a gente. É tão bom quando a gente não sabe o nome de... Alguém aqui sabe, alguém aqui hoje sabe o nome de toda a gente que está aqui nessa sala? Olha que lindo. Isso é lindo. Porque significa que pessoas estão a chegar, pessoas estão a entregar a vida a Cristo, pessoas estão atentas ao evangelho. É tão bom. Eu não estou a dizer que nós não temos que saber o nome, não estou a dizer que eu não sei o nome, eu vou chamar de irmão. Essa impessoalidade, não é isso. Não estou a dizer para sermos impessoais. Temos que ser pessoais. Se eu não sei o nome, eu pergunto, eu me relaciono, né? Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade em gravar nomes. Eu gravo a cara, mas não gravo o nome. E se eu perguntar pela terceira ou quarta vez qual é o seu nome, não é por falta de respeito ou de amor, é porque eu tenho essa dificuldade de gravar o nome. A cara eu nunca mais esqueço, mas o nome eu tenho dificuldade. Mas sabe quais nomes eu não esqueço? De pessoas com quem eu me relacionei, de pessoas com quem eu convivi de verdade. Nunca mais eu vou esquecer esses nomes. Pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, encontrou alguém, fulano, tal, pronto, está ali porque teve relacionamento. Então assim, o crescimento é necessário, ok, e nós já vivemos realidades, eu já vivi realidades de igrejas pequenas a morrer, de igrejas enormes, mega igrejas a crescer, de revitalização de igreja e de plantação de igreja. Eu já tive na minha caminhada essas experiências, e eu digo, e isso eu digo com todo carinho e com todo temor ao Senhor, nada para mim foi tão denso e tão gostoso como a experiência que hoje nós temos tido na local.
Não que os outros irmãos não foram importantes na minha vida, não, foram muito importantes. E os irmãos sabem disso, nós temos mais de 300 intercessores pela local, que oram pelas nossas vidas todos os dias. Essas pessoas são importantes na minha vida, pessoas que eu convivi, que eu vivi histórias. Mas eu estou a falar em termos de igreja. Hoje eu não quero estar em outro lugar, senão aqui, com a minha família, com a família local. Sabe por quê? Não porque nós somos a última bolacha do pacote, não que nós somos os melhores do mundo, não é isso. Mas é porque, enquanto família, nós aprendemos, nós corrigimos rota, nós amamos, nós choramos, brigamos, reconciliamos, crescemos, perdoamos, avançamos, mas acima de tudo, visão em Cristo, visão missionária. Estamos aqui não para que isso seja o melhor, não, é que a partir daqui nós vamos sair para conquistar essa terra. Conquistar, que eu digo, com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Cada realidade tem prós e contras, e alguns aqui já foram traumatizados, eu sei disso. Alguns aqui já viveram experiências traumáticas, outros viveram experiências muito boas. A questão é, o passado não nos define. Quem nos define é Jesus. Somos filhos de Deus. Organismo saudável, bem alimentado, igreja saudável que cresce. Moisés aceitou o conselho. Pensemos grande, pensando nos pequenos. O tripé no qual nós, igreja, hoje estamos fundamentados é estudo bíblico. É a partir da Bíblia que tudo deriva. Celebração, esse momento de louvor, de adoração, de estarmos juntos como igreja. Pequenos grupos, as igrejas nas casas. Em cada casa uma igreja. Estamos juntos semanalmente ali, até mais do que isso, deveremos estar até mais do que isso. E daqui vai derivar muita coisa, gente. Daqui deriva vida de oração. Aquele que quer orar, o que é que Jesus diz? Entra no seu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai secretamente e Ele te recompensará. Vida de oração. Nós precisamos ter vida de oração, orarmos verdadeiramente, ler a Bíblia sistematicamente. Gente, a Bíblia é o alimento, é assim, eu tomei um pequeno almoço em casa, aqui já comi ali como é que é o nome daquilo, o folhado, né, de carne, e um cafezinho, já estou com fome. Daqui a pouco vai vir o almoço, passaram 2, 3 horas ou 10 minutos depois do almoço para alguns, vai estar com fome de novo. E nós comemos e comemos e comemos, não uma vez por dia, várias vezes por dia. E aí a gente vai ver, vamos ler a Bíblia uma vez por semana. Seremos raquíticos espirituais. Leitura da Bíblia é alimento para a nossa palavra. Relacionamentos intencionais, eu vou me relacionar com pessoas que ainda não conhecem a Cristo intencionalmente, porque eu amo essas pessoas. E eu quero apresentar a ela o alimento que eu recebi, que é Jesus Cristo. Evangelização pessoal, que é decorrente disso, discipulado, maturidade. Gente, já chega de crente imaturo. O que Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios? Eu queria dar alimento sólido para vocês, mas ainda tenho que dar leite, porque vocês são bebés espirituais. Quanta gente às vezes fica ali, gente, pastor ou líder de pequeno grupo, que também é um pastor, nós não vamos trocar a fralda de ninguém. Percebem essa expressão? Com todo carinho e respeito. As fraldas são trocadas de bebês, quando nascem. Depois de um tempo, nós vamos ajudar a corrigir rotas, nós vamos dar as mãos e chorar juntos no momento de choro, nós vamos nos alegrar nos momentos de alegria, mas nós precisamos ter essa maturidade. Maturidade. Uma igreja madura que olha para Portugal e vê a necessidade dessa nação que precisa de Jesus. E que olha para Portugal e percebe que Portugal é estratégico para a Europa.
Na missão reversa que nós estamos a viver, Portugal foi o primeiro país escolhido e nós recebemos aqui o início dessa caminhada da missão reversa. Por quê? Por acaso? Não, porque Portugal é uma bênção e nós precisamos resgatar isso. A partir daqui, a Península Ibérica, a Europa, o país, enfim, todos esses países serão alcançados para Jesus. Amém? Tinha muito mais coisa para falar, mas uma coisa que o Senhor nos ordenou é que nós celebrássemos a ceia do Senhor. E eu quero convidar uma família que ontem, não é? A Vera foi batizada e hoje será também o seu primeiro dia. Eu quero convidar essa família que preparou para que esteja aqui conosco, o Hugo, a Patrícia, a Vera. Eu vou pedir a Priscila que possa ajudá-los também aqui no serviço da ceia. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O momento em que nós olhamos para a palavra do nosso Deus e vemos que a celebração da ceia, ela não é um mero ritual. A celebração da ceia não pode ser um ritual onde, ao tomar a ceia, parece que agora vem um banho espiritual e agora eu estou carregado para a vida. E tem gente que me pergunta assim: pastor, qual domingo da ceia? Aí eu falei: cada mês é um domingo diferente. E alguns dizem que nós nem batistas somos por causa disso. Porque batista que é batista faz no primeiro domingo. Só que exatamente esse é um tipo de odre, que é um odre. E fazemos isso por quê? Porque há pessoas que só podem estar um determinado domingo, não podem estar no outro. Uma vez eu conheci uma pessoa que durante 20 anos ela não tomou a ceia porque todo primeiro domingo do mês ela trabalhava. Eu falava: mas como assim? Ah, mas a ceia do Senhor, então vamos levar a ceia na casa da pessoa. Quando levamos a ceia só para aquela pessoa poder, não pôde participar, tomar, isso tem ali alguma coisa que não bate muito certo, porque mistificamos a ceia. Agora, se estamos 2 ou 3 reunidos, seja em casa, seja num restaurante, seja na igreja, podemos tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não pode ser esse ritual vazio. A ceia do Senhor, ela aponta para o passado, porque Jesus Cristo morreu por nós. O sangue foi derramado, o corpo foi entregue. A ceia do Senhor fala do presente, porque nós temos comunhão através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus está aqui presente. E a ceia do Senhor, ela aponta também para o futuro. Porque a Bíblia diz: façam isto em memória de mim, e até que Ele volte. Jesus Cristo voltará. E essa é a nossa esperança. Amém? Amém? Todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, todo aquele que um dia declarou publicamente a sua fé em Jesus, é convidado nesse momento a participar da ceia do Senhor,
aqueles que são de outras igrejas, membros de outras igrejas, mas que creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador e estão conosco, também podem participar. A grande questão é: quem é digno de participar da mesa do Cordeiro? Ninguém. E talvez pudéssemos agora embalar tudo e levar embora, porque ninguém pode participar. Mas é Jesus Cristo quem nos chama para sentarmos com Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é por Ele que nós celebramos a ceia. Jesus Cristo ressuscitou, amém? Então vamos nesse momento ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. E enquanto louvamos, vamos receber os elementos. Temos nas bandejas o vinho, o pão, e temos também sumo de uva para quem não toma vinho, está identificado. Então, à medida que formos louvando, os irmãos vão recebendo, e ao final vamos todos juntos celebrar da ceia do Senhor. Por favor. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve será. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve será. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jesus um dia entregou o seu corpo para ser partido por nós. Temos ideia do tamanho amor de Jesus, de descer dos céus, sendo Deus, fazer-se um de nós e entregar a sua vida por nós. É esta a memória que nós temos agora. Jesus Cristo entregou o seu corpo para ser partido por nós. Tomemos todos juntos do pão. Hugo, por favor. Meu Deus e meu Pai, obrigado pela demonstração do grande amor que tivestes por nós em mandares o teu Filho à terra para que este fosse crucificado e assim os nossos pecados fossem perdoados. Que este momento venha para, deixado por Ele, que venha para nos abençoar, para nos refletir e para nos dar esperança e perseverança no teu caminho, para que um dia possamos estar contigo reunidos na tua presença. Amém. A Bíblia diz que da mesma forma, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este é o sangue do novo pacto. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue pela minha vida, por cada um de nós.
E esse derramar de sangue foi por amor. Somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tomemos todos juntos do cálice em memória de Jesus. Pai, Deus, obrigada por tudo que tens feito nas nossas vidas, Pai. Só temos motivos para te agradecer, Deus. Ó Deus, obrigada por ter sido connosco até aqui. Nós isto te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se a ceia do Senhor tem um tempo de contrição e de relembrarmos da morte, ela tem um tempo de alegria pela vitória sobre a morte, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Então louvemos mais uma vez. E ao louvarmos, cumprimenta mais uma vez a pessoa que está próxima e diz assim: olha, Jesus ressuscitou, aleluia. Temos comunhão, somos família, porque Jesus nos uniu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvemos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém? Que o nome de Jesus Cristo seja louvado, bendito, e que nós sejamos agora os porta-vozes dessa mensagem. Ao sairmos daqui, somos enviados por Deus para uma missão. Ó Pai, leva-nos na Tua bênção, na Tua paz, e por onde quer que passemos, que possamos refletir a luz de Jesus. Assim, ó Deus, somos enviados no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos na paz